nome é Helena, sou uma das voluntárias do Projeto Luminar e hoje vamos começar uma série sobre história da arte. Mas vamos pelo início. O que é a arte? A palavra arte tem origem do termo latim ars, significando técnica e ou habilidade. A arte pode ser entendida como uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada através de uma grande variedade de linguagens, tais como a arquitetura, desenho, a escultura, a pintura, a escrita, a música, a dança, o teatro e o cinema, em suas variadas combinações. O que um grupo classifica como arte não necessariamente servirá para o outro. Inclusive, até no mesmo período e numa mesma cultura, pode haver múltiplas definições do que ela seja. Para Platão, a arte é uma mimesis, uma imitação ou uma cópia da realidade. Para ele, o belo é um conceito, uma essência, e a natureza seria uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Sendo assim, o artista busca manipular e fazer uma ilusão. Para Aristóteles, a arte pode obter função representativa, pode ser entretenimento e pode ser meio educacional para o cidadão, como por exemplo o teatro grego. A dificuldade de definir a arte está na sua direta relação e dependência com o seu conjunto histórico e cultural que a fazem surgir. Isso acontece porque quando um estilo é criado e colocado, ele quebra com os sistemas e normas que foram colocados antes. Por sua complexidade, a arte e sua história são analisadas de acordo com a vertente social, política e religiosa de cada época. Atualmente, a arte vive um momento marcado por grande liberdade estilística e cultural, chamado por muitos de período pós-moderno, no qual é possível existirem ao mesmo tempo diversas tendências do passado. Um exemplo marcante da mudança de estilos e técnicas de acordo com o tempo é a pintura. Sua origem veio dos homens das cavernas e se manifestou por meio dos movimentos artísticos ao longo do tempo, com referências marcantes e diferenciadas. Por intermédio da luz, das cores e das formas, é possível expressar a concepção do mundo. Afinal, a pintura nada mais é que a manifestação artística mais conhecida. A história da arte não é apenas uma linha temporal de acontecimentos. Consiste em uma verdadeira ciência que estuda os movimentos artísticos de cada era e tempo. É pela história da arte que conseguimos compreender mais sobre a nossa própria evolução por expressões e manifestações artísticas. Começaremos nossa jornada nos estudos da arte pela expressão artística mais antiga da humanidade, a arte na pré-história. Pré-história. Aparecimento da espécie humana há 3.000 anos a.C. Consideramos como arte pré-histórica todas as manifestações que se desenvolveram antes do surgimento da escrita. Pela diferença social em sedentários e nômades, houve uma grande variedade de produção por povos diferentes e locais diferentes, tendo algumas características comuns. As manifestações artísticas mais antigas foram encontradas na Europa, em especial na Espanha, sul da França e sul da Itália, e datam de aproximadamente 25.000 anos a.C., portanto no período paleolítico. Na França, encontramos o maior número de obras pré-históricas e até hoje em bom estado de conservação, como as cavernas de Altamira, Lascaux e Castilho. A pré-história é dividida pelos períodos da Idade da Pedra, tendo o Paleolítico, que começou há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, quando os primeiros hominídeos começaram a produzir os primeiros artefatos em pedra lascada, vivendo da caça e coleta e tendo seu final em 25.000 anos a.C. O início desse período era nômade. Foi nesse período que iniciou o controle do fogo, e eram os principais instrumentos de pedra lascada, facas e machados feitos de madeira e ossos. E foi nesse período que se desenvolveu a pintura e a escultura. O artista pintava um animal de modo como o via de uma determinada perspectiva, reproduzindo a natureza tal qual sua vista captava. Os artistas do Paleolítico realizavam também trabalhos em escultura, mas tanto na pintura quanto na escultura nota-se a ausência de figuras masculinas. Predominam figuras femininas, como a Vênus de Willendorf, uma escultura do período Paleolítico Superior. Outro período é o Neolítico, que foi de aproximadamente 10.000 anos a.C. a 5.000 anos a.C. É característica os usos de instrumentos de pedra polida, a enxada e o tear, o início do cultivo dos campos, o uso do artesanato, a cerâmica e os tecidos, a construção de pedra, a fixação do início da Idade da Pedra Polida, garantido pelo cultivo da terra e pela manutenção de manadas, ocasionou um aumento rápido da população e o desenvolvimento das primeiras instituições, como a família e a divisão do trabalho.
Assim, o início do Neolítico desenvolveu a técnica de tecer panos, de fabricar cerâmicas e construir as primeiras moradias, constituindo-se os primeiros arquitetos do mundo. Conseguiu ainda produzir o fogo através do atrito e deu início ao trabalho com metais. Todas essas conquistas técnicas tiveram um forte reflexo na arte. Os próprios temas da arte mudaram, começaram as representações da vida coletiva. Além de desenhos e pinturas, o artista do Neolítico produziu uma cerâmica que revela sua preocupação com a beleza, e não apenas com a utilidade do objeto. Também usou-se escultura de metal. Temos alguns exemplos das esculturas nesse período. Os Moai, na Ilha de Páscoa. É uma ilha vulcânica no Pacífico pertencente ao Chile. Recebeu seu nome de Ilha de Páscoa pois foi encontrado por uma expedição europeia em 1722, em um domingo de Páscoa. Os Moai medem em torno de 5 metros de altura e 15 toneladas. Algumas estátuas possuem cerca de 10 metros de altura e chegam a pesar 270 toneladas. O Santuário de Stonehenge, no sul da Inglaterra. Ele pode ser considerado uma das primeiras obras de arquitetura que a história registra. Ele apresenta um enorme círculo de pedras erguidas em intervalos regulares, lembrando que as pedras eram colocadas umas sobre as outras sem a união de nenhuma argamassa. A Idade dos Metais. Aproximadamente 5.000 anos a.C. a 3.500 anos a.C. Foi nessa idade que foi o aparecimento da metalurgia, o aparecimento das primeiras cidades, a invenção da roda e do arado de boi e, o mais importante, a invenção da escrita. Com a invenção da escrita, entramos em outro tempo da arte, a arte antiga, sendo caracterizada assim por serem civilizações após a descoberta da escrita, e se estende até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., no contexto das invasões bárbaras. A arte mesopotâmica, na pequena área definida pelo Tigre e Eufrates, desenvolveu a partir do início do terceiro milênio a.C. A construção de tijolos, adobe, de um nível tecnológico pode ser descrito como sofisticado. O largo uso do barro é justificado tecnicamente pelo fato de não existir na região abundância de pedra ou madeira. Em torno de 4.000 anos a.C., na região que mais tarde os gregos chamariam de Mesopotâmia, entre rios, ocorreu um dos fatos mais significativos da história humana, o nascimento das civilizações. Quando avançamos nos estudos sobre os sumérios, percebemos que para eles a riqueza relacionava-se diretamente às margens do rio, à lama aluvial e ao betume e à cana. A arte da Mesopotâmia desenvolveu-se ao longo de muitos séculos e de diferentes civilizações, não sendo consistente nas suas manifestações. A arquitetura era a mais desenvolvida das artes, apesar de não ser tão notável quanto a egípcia. Caracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo. Construíram templos e palácios que eram considerados cópias dos existentes nos céus. A arte suméria. Foram os sumérios que trouxeram uma primeira escrita, chamada de escrita cuneiforme, além de forem os primeiros registrados a inventar a roda. Foram eles que trouxeram um calendário anual de 12 meses, 28 dias, e o sistema numérico sexagesimal, além dos sistemas de irrigação e da complexificação da agricultura. Surge a partir de 4.000 anos a.C., na zona de convergência do rio Tigre com o rio Eufrates. Na arquitetura, construíram palácios, templos chamados zigurate e câmaras funerárias, tendo a presença de arcos plenos, que são os arcos que formam um semicírculo inteiro, apoiados em duas extremidades e fechados por uma única pedra em forma de cunha, que pressionava as demais, e a abóbada de berço. É um tipo de abóbada construída com um contínuo arco pleno. É um elemento arquitetônico característico da arquitetura romana, retomado posteriormente pela arquitetura do Renascimento, porém ilustrado na arquitetura da Mesopotâmia. Também foram registrados figuras religiosas de alabastro, hierarquia por altura e tamanho dos olhos, formas geométricas e esquemáticas baseadas no cone e no cilindro. Teve uma forte influência na arte da Síria e da Babilônia. A arte da Síria. Desenvolveu-se no reino situado onde hoje está o Iraque e estabeleceu-se um dos maiores impérios do Antigo Oriente. No início da sua história, os assírios parecem ter sido dominados pelas civilizações mais poderosas da Babilônia e da Suméria. Inicialmente na zona norte do rio Tigre, posteriormente estende-se a império de grandes dimensões, templos e zigurates monumentais. A escultura monumental Demônios Guardiões, que é um baixo relevo narrativo em grande escala. Crônicas reais na batalha e na caça foram relatadas em faixas horizontais
com textos cuneiformes. Às vezes, figuras mitológicas são retratadas. A arte da Babilônia. Desenvolveu-se no Reino Antigo do Oriente Próximo. Sua capital era Babilônia, cujas ruínas estão no Iraque. Provavelmente a cidade foi fundada no 4º milênio a.C. A produção artística era derivada principalmente de encomendas realizadas pelo poder político e do poder religioso. E os artífices ou artesãos estavam envolvidos na produção de escultura, pinturas, objetos em metal, madeira e pedrarias. Destaca-se a representação figurativa presente em relevos nas paredes de palácios e templos, hoje em ruínas, e parte dessas imagens esculpidas estão dispersas entre museus europeus, bem como as esculturas também presentes nesses acervos. A arte persa, inicialmente a oriente da Mesopotâmia, o atual Irã. Local de passagem de tribos nômades. Arte nômade ornamental, armas, taças e vasos, em madeira, osso e metal. Estilo animalista, abstração figurativa e orgânica. Posterior povo herdeiro do Império Assírio, conquista da Babilônia em 539 a.C. Palácios colossais e a ausência da arquitetura religiosa. A escultura era associada à arquitetura. A arte egípcia, 3.000 anos a.C. Desenvolvida no Antigo Egito, localizada no Vale do Rio Nilo. Essa manifestação artística teve sua supremacia na região durante um longo período de tempo, estendendo-se aproximadamente pelos últimos 3.000 anos a.C. e demarcando diferentes épocas que auxiliam na clarificação das diferentes variedades estilísticas adotadas. O período arcaico, o Império Antigo, o Império Médio, o Império Novo, a Época Baixa, o período Ptolomaico e vários períodos intermédios, mais ou menos curtos, que separam as grandes épocas e que se denotam pela turbulência e obscuridade, tanto social, política como artística. A pintura. A decoração colorida era um poderoso elemento de complementação das atitudes religiosas. Simbologias presentes até nas cores utilizadas. Por exemplo, o preto representava a morte, o vermelho significava energia e poder, o amarelo simboliza a eternidade e o azul homenageia o Nilo. Suas características gerais são a ausência das 3 dimensões, a ignorância da profundidade, colorido a tinta lisa, sem claro escuro e sem indicação de relevo, a lei da frontalidade, que determina que o tronco da pessoa fica representado sempre de frente, enquanto sua cabeça, suas pernas e seus pés eram vistos de perfil. A hierarquia na pintura era representada pelo tamanho das pessoas, ou seja, as pessoas com maior importância no reino eram representadas maiores em relação às outras. Nessa ordem de grandeza, tem-se o rei, a mulher do rei, o sacerdote, os soldados e o povo. As figuras femininas eram pintadas em ocre, enquanto que as masculinas eram em vermelho. Os egípcios escreviam usando desenhos, não utilizavam letras como nós. Eles desenvolveram 3 formas de escrita: os hieroglifos, considerados uma escrita sagrada, a hierática, uma escrita mais simples, utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes, a demótica, que era uma escrita popular. O Livro dos Mortos é um rolo de papiro com rituais funerários que era posto no sarcófago do faraó morto. A escultura. Os escultores egípcios representavam os faraós e os deuses em posição serena, quase sempre de frente sem demonstrar nenhuma emoção. Pretendiam com isso traduzir na pedra uma ilusão de imortalidade. Com esse objetivo ainda, exageravam frequentemente nas proporções do corpo humano, dando às figuras representadas uma impressão de força e de majestade. Os baixos relevos egípcios, que eram quase sempre pintados, foram também expressão da qualidade superior atingida pelos artistas em seu trabalho. Recobriam colunas e paredes, dando um encanto todo especial às construções. Os próprios hieroglíficos eram transcritos muitas vezes em baixo relevo. A arquitetura. As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas e foram construídas por importantes reis do Antigo Império, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Junto a essas 3 pirâmides está a Esfinge, mais conhecida do Egito, que representa o faraó Quéfren, mas a ação erosiva do vento das areias do deserto deram-lhe ao longo dos séculos um aspecto enigmático e misterioso. A Esfinge representa a força com o corpo de leão e a sabedoria com a cabeça humana. Essas esculturas eram colocadas na alameda de entrada do templo para afastar os maus espíritos e os obeliscos eram colocados à frente dos templos para materializar a luz solar. As características gerais da arquitetura egípcia são a solidez e a durabilidade, o sentimento de eternidade e o aspecto impenetrável. Arte celta.
Os celtas eram povos antigos da Europa Central e Ocidental. No período pré-romano, habitavam grande parte da Europa, inclusive a Inglaterra, a Gália, parte da Espanha, a Alemanha, a República Tcheca e a Eslováquia. Os celtas ornavam objetos de uso comum, como armas, armaduras, canecas e jarras, e faziam também algumas joias, trabalhando principalmente em bronze, ouro e empregando sofisticadas técnicas de incrustação. As figuras humanas eram raras e sempre representadas de maneira um tanto abstrata. A conquista romana tendeu a converter as formas nativas num classicismo provincial, fazendo com que a tradição celta sobrevivesse com mais força nas áreas extremas da Europa, de modo especial na Irlanda, fora do Império Romano. Arte fenícia. Os fenícios eram um povo de origem semita que colonizou o sul da Península Itálica, a Sicília, o sul da Península Ibérica e o norte da África. A sua arte conheceu o apogeu entre 1000 a.C. e 800 a.C., dedicados principalmente ao artesanato e objetos utilitários, comércio e navegação na zona do Mediterrâneo. Teve uma grande influência da arte egípcia. A sua arte mais típica é representada nos escaravelhos de jaspe verde. Destacaram-se na confecção de sarcófagos de mármore e ficaram famosos como artistas e artesãos. Mas poucos trabalhos em larga escala resistiram até nossos dias. A arte egéia. A arte egéia ou arte do mar Egeu está associada a civilizações que floresceram no mar Egeu antes do aparecimento dos gregos por volta de 3.000 anos a.C., e que foram principalmente três: a arte cicládica, que foi da civilização cicládica, uma civilização do começo da Idade do Bronze, nas Ilhas Ciclades, que durou aproximadamente de 3.000 anos a 2.000 anos a.C., localizada no arquipélago no sudeste da Grécia. A arte cicládica destaca-se principalmente pela produção de estatuetas. As estatuetas geralmente representavam mulheres em pose simples e ereta, às vezes segurando um bebê. Algumas estatuetas em menor quantidade representavam homens, mas também em pose simples, geralmente segurando instrumentos musicais como a lira ou alguma arma. O material preferido era o mármore. Essas estátuas representavam a figura humana de maneira abstrata, optando por formas concisas e minimalistas. A cabeça geralmente era em formato ovoide, tendo como único relevo o nariz. Alguns dos artistas abstratos do início do século XX, como Pablo Picasso, de 1881 a 1973, inspiraram-se na arte desse período para a produção de suas obras. A arte minoica. Civilização minoica ou cretense, civilização que se desenvolveu na ilha de Creta entre 2700 e 1450 a.C. O termo minoico deriva-se de Minos, título dado ao rei de Creta. Os artistas minoicos inspiravam-se especialmente na arte egípcia, síria e anatoliana. A junção dessas três influências com características próprias dos artistas minoicos resultou em uma arte original e bastante rica. A arte minoica destaca-se especialmente pela cerâmica, pela ourivesaria, fabricação de joias e ornamentos com metais preciosos, pelos afrescos e pelas pequenas esculturas. A arte era geralmente produzida para decorar os palácios minoicos, espalhados pelos conjuntos de construções knossos, principalmente o centro cultural e político da civilização minoica. Arte micênica. Civilização micênica. Refere-se à cultura dos aqueus, um povo que se estabeleceu na costa sudoeste da Grécia, aproximadamente entre 1600 e 1100 a.C., no período final da Idade do Bronze, e que conquistou a ilha de Creta por volta de 1450 a.C., herdando parte das características artístico-culturais da civilização minoica que influenciou a região antes do seu declínio. Os palácios micênicos também refletiam essa cultura militar. As cidades eram amuralhadas e os palácios bastante fortificados. Ainda assim, eram decorados com afresco, ainda que representassem geralmente cenas de guerra e caça. Até hoje não se sabe ao certo o motivo do declínio e da queda da civilização micênica. Começou a ruir por volta de 1200 a.C. Sabe-se apenas que a civilização micênica teve uma forte influência no surgimento da Grécia, sendo os aqueus, outro nome dado aos micênicos, considerados os primeiros gregos. Na Ilíada e na Odisseia, poemas épicos escritos por Homero, aqueus e os gregos são usados como sinônimos. Arte da Antiguidade Clássica. Arte etrusca. Povo etrusco, região da Toscana, séculos 8 a 2 a.C. Tinha como característica uma predominância da arte funerária, câmaras tumulares com pintura mural, urnas, escultura em sarcófagos, jacentes e bustos. Eram feitas peças decorativas em bronze e terracota, joalharia, tendo uma influência da arte arcaica grega.
A arte grega, século IX a.C. Enquanto a arte egípcia é uma arte ligada ao espírito, a arte grega liga-se à razão. A arte grega é focada na busca do prazer pelo homem, ao contrário do que era praticado nas civilizações da antiguidade oriental. Os gregos buscavam o antropocentrismo, ou seja, todas as respostas estão buscadas no homem. São as principais características da arte grega: o racionalismo, a valorização do belo, do corpo humano e também de cenas de mitologia. A arquitetura grega. As edificações que despertaram maior interesse são os templos. A característica mais evidente dos templos gregos é a simetria entre o pórtico de entrada e dos fundos. O templo era construído sobre uma base de 3 degraus. As colunas eram construídas segundo os modelos dórico, jônico e coríntio. O estilo dórico era simples e maciço. O capitel era uma almofada de pedra, sendo a mais antiga das ordens arquitetônicas gregas. A ordem dórica, por sua simplicidade e severidade, empresta uma ideia de solidez e imponência. O estilo jônico representava a graça e o feminino. O capitel era formado por 2 espirais unidas por curvas. A ordem dórica traduz a forma do homem e a ordem jônica traduz a forma da mulher. O estilo coríntia. O capitel era formado com folhas de acanto e 4 espirais simétricas, muito usada no lugar do capitel jônico, de um modo a variar e enriquecer aquela ordem. Sugere luxo e ostentação. A escultura grega. As características principais da escultura eram o antropomorfismo, a representação das formas humanas, o antropocentrismo, a valorização do homem das artes, o equilíbrio das formas e a sensação de movimento. No período arcaico, os gregos começaram a esculpir em mármore. Primeiramente, aparecem esculturas simétricas em rigorosa posição frontal. No período clássico, passou-se a procurar movimento nas estátuas. Para isso, se começou a usar o bronze, que era mais resistente do que o mármore, podendo fixar o movimento sem se quebrar. No período helenístico, podemos observar a crescente naturalismo. Os seres humanos não eram representados apenas de acordo com a idade e a personalidade, mas também segundo suas emoções. A pintura grega encontra-se na arte cerâmica. Além de servir para rituais religiosos, esses vasos eram utilizados para armazenar, entre outras coisas, a água, o vinho, o azeite e outros mantimentos. As pinturas dos vasos representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da mitologia grega. A arte romana, século VIII a.C. Referente à época artística do Império Romano, do Ocidente, foi muito influenciada pela cultura da Grécia Antiga e estende-se do século VIII a.C. ao século IV d.C., tendo diversas expressões artísticas desde as construções de diversos tipos de edifícios públicos, a pintura a fresco, à escultura. A arquitetura romana. As construções eram de 5 espécies, de acordo com as suas funções: religião, comércio e civismo, higiene, divertimentos e monumentos decorativos. A pintura. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém da cidade de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção de Vesúvio em 79 a.C. O mosaico. Partidários de um profundo respeito pelo ambiente arquitetônico, adotando soluções de clara matriz decorativa, os artistas chegaram a resultados onde existe uma certa parte de estudo direto da natureza. As cores vivas e a possibilidade de colocação sobre qualquer superfície e a duração dos materiais levaram a que os mosaicos viessem a prevalecer sobre a pintura. No século seguinte, se tornam essenciais para medir a ampliação das primeiras igrejas cristãs. Com influência da arte grega, entre os gêneros populares estavam o retrato, a paisagem e as pinturas triunfais e populares que expressavam a realidade vivida. Os suportes eram madeira, o tecido e o marfim para painéis portáteis e a pedra e o estuque para a pintura mural. A escultura. Os romanos eram grandes admiradores da arte grega, mas por temperamento eram muito diferentes dos gregos. Por serem realistas e práticos, sua escultura é uma representação fiel das pessoas e não de um ideal de beleza humana, como fizeram os gregos. Retratavam os imperadores e os homens da sociedade, mais realista que idealista. A estatuária romana teve seu maior êxito nos retratos. Com a invasão dos bárbaros, as preocupações com as artes diminuíram e poucos monumentos foram realizados pelo Estado. Era o começo da decadência do Império Romano, que no século V, precisamente no ano de 476, perde o domínio de seu vasto território do Ocidente para os invasores germânicos. A arte paleocristã. Essa arte surge no meio cultural romano com o início da religião cristã. A pintura.
Surgidas no meio cultural romano, as primeiras decorações pictóricas cristãs assumem as características formais da arte do seu tempo. O mosaico, muito utilizado pelos gregos e romanos, foi o material escolhido para o revestimento interno das basílicas cristãs, utilizando imagens do Velho e do Novo Testamento. Esse tratamento artístico também foi dado aos mausoléus e os sarcófagos feitos para os fiéis mais ricos e eram decorados com relevos usando imagens de passagens bíblicas. Ao longo do século IV, o cristianismo deixou de ser perseguido e converteu-se em religião oficial do Estado romano. Lógico que a aprovação oficial teve consequências importantes no campo das artes, começando pela edificação de um grande número de templos, os mais significativos pagos pelo próprio imperador. Nós vamos parar por aqui, mas continuaremos com a série da história da arte. Teremos no próximo episódio a arte da Idade Média. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!